Então eu vou chamar para se juntar a essa cobertura especial o analista Rafael Cortes, cientista político, professor da FGV, vem nos ajudar a entender todo esse cenário. Cortes, boa noite para você, bem-vindo aqui na CNN Brasil, obrigada por conversar com a gente. Boa noite, Muriel, todo mundo que está ouvindo a CNN, é um prazer estar conversando com vocês nessa noite. Cortes, o prazer é nosso. Já até fiz o levantamento aqui do que a gente mostrou há pouco com relação às pesquisas. Temos o seguinte cenário, só para a gente recapitular rapidamente. Datafolha, Lula com 50%, Bolsonaro com 36%. IPEC, Lula com 51%, Bolsonaro com 37%. Quest, Lula com 49%, Bolsonaro com 38% e Atlas, Lula com 50,3%, Bolsonaro com 41,1%. Algumas pesquisas a gente pode falar que sim, Lula venceria nesse caso em primeiro turno, em outras pesquisas não daria para o ex-presidente Lula num primeiro turno, teria que sim ir para o segundo turno disputar contra o presidente Jair Bolsonaro. Como que fica? É a pergunta de R$1 milhão, né? Até mais do que isso. Todo mundo quer saber se vai dar para terminar tudo isso no primeiro turno. Qual que é a sua avaliação a partir do que a gente pôde ver nessas pesquisas divulgadas neste sábado, Cortes? Olha, Maria, acho que o primeiro ponto para a gente não perder de vista é que quando a gente olha os números, a diferença deles são muito diminutas, né? Ao fim e ao cabo, se a gente coloca a margem de erro nessas pesquisas, está todo mundo falando mais ou menos a mesma coisa, embora alguns nominalmente de primeiro turno, outros ainda olhando para o segundo turno. Então, do ponto de vista político, o que a gente tem visto de forma, acho que muito importante, né? Algum movimento marginal, né, em direção a Lula, em menor medida em direção ao presidente Bolsonaro, isso pegando os últimos dias, mas esse movimento relativamente com baixa intensidade, né? Quando a gente compara, por exemplo, 2018, a gente também assistiu esse fortalecimento das candidaturas protagonistas, mas a gente viu um impulso maior naquela campanha. E ainda assim, o presidente Bolsonaro, então candidato, não conseguiu vencer em primeiro turno. Agora, esse movimento tem sido mais fraco, mas o Lula chega num patamar mais alto do que o Bolsonaro chegou lá em 2018. Para que eu estou dizendo tudo isso? Eventualmente, mesmo com menor taxa dessa movimentação nos dias finais, isso pode gerar um cenário de primeiro turno, o que seria muito excepcional quando a gente olha para a história das eleições presidenciais brasileiras. E aí eu acho que a questão fundamental, se esse cenário se realiza ou não, vai ser taxa de comparecimento. Acho que esse é um item essencial agora nessas últimas horas antes do primeiro turno. Esse é um ponto muito importante. Explica pra gente um pouquinho essa relação da taxa de abstenção com relação ao número de votos. A gente sempre fala, né, que quem deve sair mais favorecido é Lula se a taxa de abstenção for menor. E se ela for maior, Jair Bolsonaro deve sair melhor, então, nesse caso, se a taxa de abstenção for maior. Qual que é a explicação? E aproveito para te perguntar com relação também à questão de passe livre, que muito foi discutido em diversos estados do Brasil com relação a ter ou não passe livre e como que funciona, qual que é essa relação da abstenção, também do passe livre, para esses votos no domingo, Cortes? Olha, Muriel, eu diria que assim, são dois grupos de fatores que explicam a abstenção, comparecimento, enfim, como é que isso pode impactar as campanhas. Assim, olhando um pouco mais estrutural, assim, independente de uma eleição específica ou outra, fazendo comparação com outros países, a ideia é razoavelmente simples. Quanto mais o eleitor tem custo para votar, maior a chance desse eleitor ter uma taxa de abstenção maior. Ou seja, a ideia é que custo baixo, né, seja um custo financeiro, seja o custo de deslocamento, etc. e tal, custo mais baixo está associado a um comparecimento maior. Então, daí a ideia de que eleitores com renda mais baixa, escolaridade mais baixa, tendem tudo mais constante a comparecer menos nas urnas. Embora essa variação, no caso brasileiro, não seja tão significativa. No caso americano, por exemplo, isso é muito mais forte, que o voto lá não é obrigatório. Como o voto é obrigatório aqui, isso deixa as coisas um pouco mais homogêneas.
Agora, a taxa de abstenção e de comparecimento, ela também responde a fatores circunstanciais, e aí relativos à eleição de 2022. Quando você fala, por exemplo, do passe livre, dessa questão do transporte público, essa é uma variável que pode estar afetando, eventualmente afetar a eleição de 22. Outro dado que é importante para a gente pensar comparecimento é uma sensação no eleitor de que ele vai fazer diferença e que a eleição faz diferença. Então, quando o eleitor atribui muita importância para a eleição, a tendência é que essa abstenção suba. Do ponto de vista do impacto para o cenário de 22, se primeiro ou segundo turno, vai depender um pouco da qualidade dessa abstenção. Mais homogênea, essa abstenção ajuda a Lula. Se tiver alguma variação entre grupos, aí vai depender de quem for mais ou menos às urnas. Cortez, eu quero pegar por um outro tópico agora que aparece bem na nossa tarde aqui embaixo, que é essa inversão na pesquisa entre Tebet e também Ciro Gomes. O Datafolha, como a gente pode ver aí na tarde, a Tebet apresentou 6% das intenções de voto, Ciro 5%. Foi uma oscilação dentro da margem de erro nos dois casos, né? Mas ainda assim, queria que você explicasse para a gente esse movimento. A própria CNN apurou, a gente apurou durante essa semana especificamente essa questão, esses tópicos, com relação que a campanha de Simone Tebet esperava que ela ficasse em terceiro lugar na frente de Ciro Gomes por causa do debate. Simone Tebet, que vem desempenhando um excelente papel nos debates, nos últimos 3 debates ela foi muito bem, segundo diversas avaliações. Então, a campanha já esperava que esse movimento pudesse acontecer. Não foi uma surpresa. Mas o que aconteceu com Ciro Gomes, nesse caso, para cair, apesar de oscilar aí na margem de erro? Eu diria que, de alguma maneira, a resposta à sua pergunta, Bonel, passa um pouco por uma certa contradição na campanha do Ciro Gomes para agora, para 22. Ou seja, ele tem um discurso, sobretudo no plano econômico, que está recheado, enfim, ele mesmo define o tal do Plano Nacional de Desenvolvimento como um projeto de centro-esquerda, né? E aí, quando a gente olha o conteúdo desse projeto, tem um ideal, tem uma ideia de romper com o status quo, do que ele chamou de mainstream econômico, enfim, né? Tem muito carregado. Quando ele fala, por exemplo, de implementação, faz referência a plebiscitos, a consultas diretas ao povo como uma maneira de dar base de apoio. Ele fala, minha candidatura é difícil mesmo, né? Eu sou um candidato que está combatendo o sistema. Mas, em paralelo, digamos, então, esse caráter de esquerda que ele atribui ao seu plano econômico, ele também faz acenos à direita, inclusive criou a expressão, utiliza a expressão, o fascismo de esquerda, né, quando ele tenta equalizar Lula e Bolsonaro. Então, eu acho que tem uma contradição nessa mensagem. E não é por um acaso que ele vem perdendo mais voto agora mais recentemente do que a senadora Simone Tebet, que me parece que faz uma campanha mais coerente e ainda assim também se beneficia por bom desempenho no debate. Como ela foi uma candidata que foi apresentada ao eleitor, tinha muito baixo conhecimento antes da campanha formal, isso também é premiado, esse pequeno movimento que ela fez, direção positiva, é também a premiação dela ser agora conhecida do eleitor e aí, eventualmente, vai passar o Ciro olhando lá no primeiro turno.